Oi, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas, a gente sempre espera que vocês estejam bem, certo? Mais um gênero textual, na parte de redação, que é documentário de divulgação científica. Vocês podem acompanhar no material, volume 1, capítulo 8, páginas 571 a 572. Um documentário de divulgação científica é basicamente um texto onde são dadas informações científicas, o nome já diz, sobre determinado assunto. Esse texto ele também pode vir como vídeo. Hoje, com esse acesso à internet, você pode estar tendo conhecimento sobre vários tipos de documentários pela mesma. Então, documentário de divulgação científica. Com o desenvolvimento da internet, abriu-se uma nova janela para a exposição de dados científicos, como eu falei. Os textos de divulgação científica se adaptaram à linguagem multimodal. Ou seja, não é só a questão de textos escritos, mas também, como eu falei, textos, no caso, visuais, videoaulas. São várias formas de você ter conhecimento sobre esse gênero. A disseminação do conhecimento passaram a exibir vídeos sobre as descobertas científicas em uma linguagem clara e acessível. Porque quando se fala de algo científico, você já recorre a uma linguagem muito complicada, muito padronizada, mas hoje essa divulgação de dados científicos já é feita com uma linguagem mais clara, mais objetiva, onde todos podem compreender. Esses textos, eles são produzidos com o intuito de levar fatos comprovados pela ciência ao conhecimento público. Os vídeos de divulgação científica são facilmente encontrados na internet, têm uma linguagem simples e objetiva, não são regidos para especialistas, mas têm como alvo o público leigo. Então, esses dados, é claro, eles são pesquisados, comprovados por pessoas especializadas na área. Mas a linguagem tem que ser clara e objetiva, porque quem é o público-alvo desse gênero? É a pessoa leiga que não sabe do que se trata e quer aprender. Então, por isso, quando fala, não são regidos para especialista, mas tem como alvo o público leigo. No material, vocês vão verificar que não tem muita coisa sobre esse tipo de documentário. Na verdade, é melhor ver mesmo na prática. Com certeza, quando nós voltarmos, eu vou, claro, passar um documentário para vocês entenderem melhor, mas, por enquanto, vocês vão fazer a interpretação da página 573. Passando para o próximo gênero. Só voltando, esse gênero, documentário de divulgação científica, fica na parte final do volume 1, já fecha o primeiro material. Essa parte de romance já é dando início a um novo conteúdo do volume 2. Olha as informações, volume 2, capítulo 9, 10 e 11. Como vocês sabem, os 3 primeiros capítulos são constituídos pelo mesmo gênero, romance 1, romance 2, romance 3. As páginas 409 a 414, 421 a 425, 431 a 438. Todas essas páginas, elas são constituídas também pelas atividades, não são apenas conteúdos. O romance é um gênero do tipo narrativo. Se ele é do tipo narrativo, então ele vai ter todos os elementos da narrativa. Mas assim, professora, qual é a diferença entre um romance e um conto, se eles pertencem ao mesmo tipo, se eles têm os mesmos elementos? Como eu já falei, os textos, gêneros que pertencem ao mesmo tipo,
eles vão diferenciar em suas características. E uma característica mais abrangente de um romance é que ele é constituído por várias tramas. O conto só é uma trama, só é um desfecho, um clímax. O romance não, ele é constituído por mais. No material de vocês tem um romance que é uma história de um livro muito, muito bom, que é O Extraordinário, que conta uma história de um menino. Eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês podem estar pegando com alguém ou estar adquirindo esse livro para vocês verificarem como ele, apesar de ter a trama de um garoto, também tem a trama do pai, da mãe, da irmã. Então, o romance é uma sequência de tramas num só texto, diferente do conto, que só é uma trama, só é um clímax. Oriundo dos contos épicos e revela ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características mais marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Em sala de aula, eu já havia falado para vocês sobre textos verossímeis. Texto verossímil, que é aquele texto em que ele é ficção e realidade ao mesmo tempo. Por exemplo, esse livro, O Extraordinário, ele conta o drama, a história de um garoto que vive uma situação que é real. Por mais que a história ela seja fictícia, ela seja criada pelo autor, mas o drama ele é real. Várias pessoas passam por isso, dependendo do que se trata. Certo? Então, tem essa marca de realidade. O romance tem alguns tipos, e pelos nomes aí dá para entender do que se trata cada um. Porque, assim, quando fala em romance, romance é aquela coisa romântica, é uma história de amor, onde tem o príncipe, a princesa, onde tem aquela pessoa que busca um amor, aquela coisa toda. A gente sempre imagina, né, que romance faz parte só de textos românticos. Mas não, temos vários tipos de romance, que é o de aventura, de mistério, regionais, urbanos e históricos. Pelo nome de cada um, de aventura, de mistério, regionais, urbanos e históricos, como eu já falei, dá de entender do que se trata cada um. Eles vão ter em comum, como eles são romance, faz parte do tipo narrativo, eles vão ter os mesmos elementos, mas vão ter diferença nas características, porque de aventura, mistério, regional, urbano, histórico, são coisas totalmente diferentes. Estrutura e linguagem. O romance ele é um texto feito em prosa, dividido, claro, em parágrafos, e é um texto longo. Né? Como eu já falei, ele gira em torno de várias tramas. São longos e apresentam mais tramas. São divididos em capítulos, com histórias que se entrelaçam. Apesar de ter essa divisão, mas elas são o quê? Elas são atreladas. Se tem uma história, vamos supor que tem um romance sobre a história de sua vida. Um capítulo vai falar sobre uma amizade que você tem, o outro capítulo vai falar de um romance que você tem, vai falar do seu pai, da sua mãe. Então, são divididos, mas que são entrelaçados, são atrelados. Contém introdução, desenvolvimento. Como é um texto em prosa, né, vai haver essa divisão. Clímax e desfecho. O que é o clímax? Eu acho que vocês lembram, porque eu trabalhei bastante no gênero crônica, né? Quando, no caso da crônica, o clímax da crônica é apenas um. No romance já pode ter vários clímax, porque se é dividido em capítulos, tem várias tramas, tem várias situações, então pode ter mais de um clímax. O clímax é aquele momento de tensão, de suspense, né? Quando finaliza aquele capítulo da novela que você ama e você
fica naquela tensão do que vai acontecer, porque sempre acaba ali no momento em que você tem que assistir no outro dia. Então, o clímax é isso, tensão, momento de tensão, o momento de suspense. E desfecho, o desfecho é onde toda a trama é desenrolada. No caso, tem o conflito, que é o problema. O desfecho vai ser a resolução desse conflito, se tratando de romance, conflitos, porque se é um texto longo, tem mais de um. Quanto à linguagem, ela pode ser culta, certo? Mas, por mais que ela seja culta, dentro dos padrões, também depende do tipo, né, de romance. No caso, pode ser também coloquial, regional, dependendo da história que conte. Assim, no Brasil, no nosso país, tem muitos romances bem interessantes para que vocês possam estar lendo e entender melhor. Porque, assim, geralmente a gente tem muito de... eu vou ler só aquele tipo de romance romântico mesmo. Mas você pode ter variedades aí, com regional, histórico, né? Então, foi um apanhado sobre o gênero romance. Recapitulando, é um tipo de texto em prosa, com tramas, clímax, desfecho, e essa trama não é apenas uma. Na verdade, são várias dentro de um mesmo contexto. E o romance, por ele ser um texto tipo narrativo, vai possuir também os elementos, que são situação inicial, clímax, conflito, desfecho. Então, terão todas essas partes do tipo narrativo. E não esquecendo do enredo, né, que o enredo é o resumo do texto. Só voltando. No caso dos elementos, além do que eu falei, que eu já citei os elementos do enredo, nós temos os elementos que são os personagens, o tempo, o espaço, certo? E o enredo. Aí dentro desse enredo que vai ter o que eu falei, que é situação inicial, clímax, conflito e desfecho, que é o resumo da história. E obrigada, bons estudos e um beijo no coração de todos. E a tia está com muita saudade mesmo.